O setor lácteo brasileiro tem enfrentado um período de forte pressão nos últimos meses, com oferta elevada, queda de preços e uma crescente entrada de produtos importados. Após um pacote de apoio anunciado recentemente e de encontros entre representantes da cadeia produtiva e órgãos públicos, o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, o Sindilat, tem cobrado ações com impacto mais imediato para enfrentar a crise. Muito bem, então agora eu converso com o secretário executivo do Sindilat, Darlan Pagliarini. Ele já está conectado com a gente aqui para explicar um pouquinho melhor esse cenário, contar um pouquinho das prioridades do setor, né? Darlan, seja muito bem-vindo aqui com a gente, primeiramente. Muito obrigado pela presença. Um Feliz Natal para você. Tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Um Feliz Natal. Obrigado também a todos. Claro que para o setor lácteo está um Feliz Natal um pouco complicado na questão econômica, né? Como você relatou, o governo fez agora um auxílio ao setor, mas ele realmente é muito aquém do que se precisa nesse momento, até porque a solicitação do setor em termos de compra de leite em pó é numa quantidade de 100 mil toneladas, e o que vai ser adquirido agora é um pouco mais de 2.500 toneladas, quer dizer, isso dá 2,5% da quantidade necessária para retirada de estoque. E nos chama a atenção a questão até dos valores, né, que o governo anunciou há pouco tempo atrás a questão do arroz, e no arroz foi 300 milhões, quer dizer, nós temos uma cadeia tão afetada quanto o arroz com a questão do Mercosul, e foi nos concedido aí um valor muito aquém do que é necessário. Então, acredito que o governo deva avançar na questão das medidas. A informação que nós temos é de que na segunda-feira o presidente vai se reunir com o Ministério da Agricultura, com o MIDIC, para efetivamente tomar uma posição com relação às importações da Argentina e do Uruguai, porque está realmente identificado que houve uma questão de dumping em 2022, né, e por isso que hoje Argentina e Uruguai conseguem passar de 2% na participação no mercado brasileiro para 9%. Quer dizer, é um volume muito grande, e esse 7% representa hoje o estoque que está com as indústrias brasileiras, porque o leite em pó que entra para o Brasil não fica em estoque, esse vai para industrialização de chocolate, de panificadora, e acaba ficando o estoque brasileiro parado aí nas indústrias, dando como consequência aí uma queda de preço ao produtor e também dificuldade financeira às indústrias de leite em pó, queijo e leite UHT, porque acabam tendo que fazer essa redução de preço ao produtor, mas acaba também tendo um custo muito elevado dessa matéria-prima, porque as baixas mais significativas começaram a ocorrer em setembro. Então nós temos muito produto estocado ainda a preço de matéria-prima muito próximo a R$13, quer dizer, hoje a gente tem uma situação assim bastante complexa, né? E que esperamos de que nesse momento o governo federal, principalmente, os governos estaduais também podem fazer alguma ação, mas principalmente na questão do governo federal, para que pudesse efetivamente tomar uma decisão com relação ao setor que tanto precisa nesse momento, né? E está demonstrado que não foi falta de competitividade que o setor perdeu essa participação no mercado, foi realmente por uma ação que não é autorizado nem pela OMC e muito menos dentro das regras do Mercosul. Então acredito que nós precisamos retomar essa participação em mercado, e deva ser penalizado a Argentina e Uruguai por ter usado uma prática nada republicana, né, na questão comercial entre o Brasil, né, mandando produtos aí a custos realmente muito abaixo do que conseguia se produzir, e com isso tendo esse aumento de participação no mercado, que representa hoje mais de 2 bilhões de litros, né? E é o que efetivamente aumentou a nossa
produção também. Isso nós vemos aí num período de 2024 recuperando 10 anos de que a produção nacional não aumentava, então nós aumentamos 2024, 2025 e precisamos realmente dessa participação no mercado para não voltar a ter uma paralisação no crescimento da produção e um abandono em massa de produtores de leite. Bem, sobre esses recursos aí, né, liberados, anunciados, existe ali um rateio, né? Você acredita que esse rateio pode gerar algum tipo de disparidade, por exemplo? Não, acredito até que a questão do rateio, ele foi até usado dentro até da capacidade industrial de cada estado em relação à produção de leite em pó, né? Pego aí, então o valor é tão ínfimo, né, que acaba não ocorrendo nenhuma uma discussão entre as unidades da federação com relação a essa participação, até porque na questão do Rio Grande do Sul a quantidade fica 1.100 toneladas, quer dizer, isso daria no máximo 2 dias e meio de produção do Rio Grande do Sul de leite em pó. Então é uma quantidade muito pequena. Então a manifestação do governo com relação a essa compra governamental, ela não altera em nada o cenário, né? Muito pelo contrário, acaba até criando uma certa discussão, né, que não leva a nada nesse momento, trazendo que essa compra governamental auxiliaria o setor nesse momento. Esse volume realmente ele é muito aquém do que necessita o país nesse momento, né? O que nós precisamos realmente é que o governo mantenha uma posição com relação à Argentina e Uruguai, que nós precisamos reconquistar esses 7% de mercado que nos preparamos em questão de aumentar a produção, os produtores investiram em equipamentos, as indústrias se modernizaram, né? E não podemos aceitar uma questão, usar um termo até pesado, mas da trapaça que a Argentina e o Uruguai usaram lá em 2022 e o Brasil, de maneira correta, não seguiu esse mesmo processo. Então agora nós temos que fazer justiça e esses países que adotaram uma política totalmente infratora deve pagar por essas questões, né, para que efetivamente não tenhamos aí produtores que de maneira inocente, que não tem o que fazer realmente nesse momento. É o governo que precisa tomar uma decisão para que possa haver um equilíbrio desse mercado. Caso contrário, realmente nós teremos aí o ano de 2026 bastante comprometido em relação à manutenção de produtores na atividade, dificuldade também de indústrias de laticínios e ao consumidor, né, Felipe, o que acaba ocorrendo, né, pouca vantagem está ocorrendo dessa crise do setor de perda de preço, porque o máximo que a gente encontra são promoções pontuais de leite UHT, mas os demais produtos realmente acaba não ocorrendo muita promoção na questão de queijo mussarela, né? Sinal de que efetivamente tanto o queijo mussarela quanto o leite em pó hoje está estocado nas indústrias de laticínios do Brasil todo. Então envolve aí pequenas, médias e grandes empresas. Então nós imaginamos de que principalmente as pequenas e médias empresas terão aí nos próximos meses, se esse cenário não modificar, uma situação bastante complicada e que vai acabar acarretando também para produtores de leite, porque caso tenha dificuldades laticínios, a repercussão acaba sendo com seus fornecedores, e um dos principais fornecedores das laticínios são os produtores de leite. Então acredito que todo esse cenário está apresentado ao governo federal, então ele tem todas essas informações para que possa tomar uma decisão e nós iniciarmos realmente 2026 numa situação de
de igualdade para poder efetivamente manter essa cadeia produtiva tão importante, crescendo, e aí sim o segundo passo é nós buscarmos participação no mercado internacional, né? A gente está também dentro desse primeiro trimestre encomendando um estudo junto ao Instituto de Pesquisa para que se possa entender efetivamente onde está o gargalo de competitividade com a Argentina e com o Uruguai, né? Se é porteira para dentro, se é porteira para fora, se é dentro das nossas fábricas, né? Isso também o setor não tem um estudo robusto, então nós pretendemos até o final do primeiro trimestre ter esse estudo para que possamos apresentar aos governos estaduais e federais, já que é um ano de eleição, e o setor lácteo não pode novamente passar sem ter um estudo para que possa mostrar efetivamente onde deve ser trabalhada uma política setorial, porque passa governo, entra governo, nós não temos uma política e também fazemos uma questão de meia-culpa. O setor não apresenta um estudo detalhado e com bastante informações para mostrar efetivamente onde estão os nossos gargalos, se é só na questão da logística, que com certeza não é só essa questão da logística, é muito mais complexo o setor. Então nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte e apresentar no máximo até o final de março um estudo comparativo, né? Vamos pegar principalmente a região sul do Brasil, mas isso vai acabar sendo um parâmetro para o Brasil também, onde efetivamente estão as nossas perdas, né, que a gente não consegue exportar para o mundo todo. Então esse cenário ele não pode continuar, caso contrário nós vamos ficar sempre como uma promessa de setor exportador, né? Claro que o mercado de exportação de lácteos não tem a mesma tamanho da questão da proteína animal de carnes, suína, aves e bovinos, mas ele tem um mercado que daria efetivamente para que o Brasil também fosse um protagonista no mercado internacional e não somente hoje um dos grandes importadores de lácteos, né, já que a nossa produção agora respondeu, né, e temos hoje uma produção que pode efetivamente atender a todo o mercado interno e com alguma sobra para buscar esse mercado externo e com isso desenvolver efetivamente a cadeia produtiva do leite brasileiro. Muito bem, Darlan. A gente vai acompanhar aqui, o canal está aberto para esse diálogo, você sabe muito bem, é um parceiro nosso aqui. Então, muito em breve a gente volta a conversar, espero que com novidades e notícias sempre positivas para esse segmento aí que vive, né, momentos desafiadores. Mais uma vez, Darlan, muito obrigado, viu? Um bom Natal ainda aí para você e em breve a gente volta a conversar, com certeza. Igualmente, Felipe, agradeço esse espaço e com certeza, né, 2026 promete aí, vamos efetivamente fazer o setor lácteo ter uma participação bastante ativa dentro da economia brasileira e tendo essa questão também de crescimento aos produtores de leite que são muito importantes na economia regional dos municípios e do Brasil também. Muito obrigado e um Feliz Natal a todos aí. Valeu.